bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar do programa. A gente agradece muito a sua presença aqui. E hoje nós vamos falar sobre transtorno de hiperatividade, não é? Então, que é uma sigla bem grandona aí, gente, olha aí. TDAH. Então, crianças hiperativas e até adultos, né? Mas a gente vai abordar crianças, né? Hoje. Então, vamos mostrar só um videozinho, o pessoal ter, assim, saber mais ou menos. Meu nome é Ivan Monticelli, eu tenho 59 anos. Paty Musassi, como sou conhecida. Eu sou mãe de 2 crianças. Tenho 27 anos. Sou estudante. Tentando ser jornalista. Trompetista, marceneiro, artesão. Trabalho como psicólogo clínico já por volta de 31 anos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito boba, porque eu tenho uma tendência a sempre ver o melhor das pessoas. Eu vi um menino extremamente doce, com uma sensibilidade absurda. Engraçado, com a cabeça a mil, menino interessantíssimo. Ele é muito agitado, ele não para quieto, ele não presta atenção. Eu não sei o que acontece com ele. Química 0, biologia 0. Me frustrava porque minha mãe não via o que eu tentava fazer. Eu pensava que eu não conseguia porque eu era um burrinho. Tinha uma hora que a minha mãe falou, bom, a gente vai ter que ir para Cabo Frio, a gente vai ter que ir para Aruama, a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque no Rio de Janeiro, aqui no estado, você não tem mais escola. Não aceita, é um problema esse menino. Chegou uma hora que eu falei, nossa, eu desisto, eu não tenho mais o que fazer. E não tem nada pior para uma mãe do que falar, porra, desisto. Quando a gente fala das doenças invisíveis, que eu falo que são as doenças da alma, as pessoas não... Se elas não passam, nunca passaram, elas não entendem. Isso é muito triste. Isso fui estudando psicologia, até que de repente caiu nas minhas mãos, inicialmente a palavra DDA e depois a palavra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu venci, que eu tomei a primeira vez a medicação, que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça, aquele ninho de gralhas tinha calado, eu falei, meu Deus, cadê minha vida? Cadê minha vida que estava aqui? Ninguém entende. Entende. É difícil. Eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase: tudo que as pessoas diziam que eu era, não era o que eu era o que eu tinha. Porque que eu sou é muito maior do que isso, eu sou uma pessoa rica de experiência. Eu me vi justamente no diagnóstico de TDAH, entendi várias coisas que aconteceram na minha vida. A partir do momento que a gente entendeu o que ele tinha, nossa, foi tão mais fácil. O tratamento correto com a medicação, com a psicoterapia, com a fonoterapia, consegue reverter muitos desses sintomas. E eu consegui fazer com que o possível sofrimento de minha filha fosse uma coisa extremamente reduzida. Comecei a fazer o tratamento, aí fiz o primeiro show. Eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente. A primeira reunião de grupo que eu fui e vi que tinha outras pessoas iguais a mim, isso me deu uma energia tão grande. Pra mim a sensação é que eu encontrei uma família, porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta. Eu tô me encontrando assim agora. Eu sei que se acontecer uma coisa qualquer, eu posso falar com ele. Né? Eu estava lá, no fundo do poço, eu vi a luz, eu virei a minha vida e agora eu vou brigar pela vida das outras pessoas. Tem muita luz no fim do túnel. Vamos nessa. Doutor, esse vídeo ele chega a ser comovente, esse vídeo da Associação Brasileira, né, de Déficit de Atenção, da BDA, a gente agradece aqui, ele chega a ser comovente, porque, meu Deus, eu tenho um filho, ele é simplesmente taxado, você tem um transtorno, essa palavra transtorno é complicada, né? Essa é uma sigla grande, uma palavra que assusta, mas o vídeo mostra bem que por trás disso tem um sofrimento, que é uma coisa do dia a dia que a gente viu, tem pessoas se sentindo criticadas, não entendidas, fracassadas, quando por trás existe um problema, né? Um transtorno. O transtorno assusta, mas... Quer dizer, não é que a criança não queira fazer. Então, essa é a pior
confusão que se faz entre uma criança que tem hiperatividade, vou chamar hiperatividade para simplificar, em vez de TDAH, né? E uma criança vagabunda, malandra, burra, que esse é um dos grandes problemas na família. Como é que a gente diferencia, doutor? Então, a criança com TDAH, em primeiro lugar, ou com hiperatividade, ela é hiperativa em casa, na escola, em todos os lugares. E se a mãe fica junto com a criança estuda. Essa é a criança hiperativa. Se a criança tem um déficit intelectual, mesmo com a mãe junta, ela não estuda. Ah, tá. Então, é um déficit de atenção. Com a mãe ou com alguém acompanhando? Com alguma pessoa que ajude a focalizar, a se concentrar, ela funciona. Por exemplo, eu tive uma situação, agora estou me lembrando, há pouco tempo atrás, de uma mãe que falou assim, meu filho é lindo, maravilhoso. Eu chego perto e ele fica doido. Não é? Não. Não existe só o hiperativo com a mãe ou só o localizado. Não. Se a criança é hiperativa, chegou ela é na hiperativa. escola, ficou... Isso é outro problema. Se a criança é agitada só na escola, tem algo na escola que está levando a isso. E tem crianças que é o contrário, né? Na escola tudo quietinha e agitada em casa. Então, essa é uma coisa importante. Para falar dessa história aí, a pessoa tem que ser assim em todos os ambientes da vida dela. Ah, tá. Tanto profissional, no caso dos adultos, o adulto é a profissão e o casamento. A criança é em casa e a escola. Então tem que ter essa dificuldade nos dois ambientes. Quais são os principais sinais, assim? São duas coisas, né? Pense numa criança ligada no 220, que é a criança... Antigamente falava bicho carpinteiro, isso está meio... Ah, meu fora Deus! Então, assim, não consegue ficar quieto, não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado. É aquela que, assim, mesmo quieta, está mexendo, assim? Está mexendo a mão. E o adulto aprendeu a controlar um pouquinho. Então, nós adultos, por exemplo, pessoas com caneta na mão, é um jeito do hiperativo se controlar, mas a criança não se controla. Então, o que ela faz? Ela levanta da cadeira na escola, mexe com o coleguinha do lado, fala muito. Então, ela não fica quieta e fala muito. Pergunta demais, fala demais, fica narrando o que está passando na televisão. E os pais falam, fica quieto, menino, eu quero ver. Ele fala, não para. Ou seja... Toda criança é um pouco assim. O que é isso? O que acontece no cérebro da pessoa, doutora? Assim, só para a gente entender, né? O nosso cérebro tem uma parte que é como se fosse o breque, encarregado de você conseguir se concentrar. Nessas crianças e nesses adultos, essa parte que a gente chama de lobo frontal, ela não funciona muito. Então, é como se a criança não tivesse um breque. Então, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue ficar... Para você, a vida é ela movimento. Ela chega a fazer muitas coisas ou ela faz, começa? Mas não completa. Pois é. Começa, porque dali vem outro estímulo, ela olha para outro lugar, ela pensa em outra coisa, ela vai fazer outra coisa. Então, são muitos começos e poucas terminativas. Numa criança isso é engraçado, mas pense num adolescente ou num adulto. Não, eu conheço alguns adultos que são excelentes para abrir portas. São grandes projetistas, mas eles não conseguem realizar. Eles não dão continuidade aos seus clientes. Eu falo para os meus pacientes adultos, digo assim, olha, quando você for o super presidente da empresa, que você tiver que ter apenas ideias e uma grande equipe para realizar cada sua ideia, você estará ótimo. Mas enquanto você é o gerente, o executivo, você tem que terminar a ideia. Então, aí é que o tratamento precisa para ajudar essas pessoas a terminarem. Que elas não começam muito, mas não terminam. São muito criativas, porque a hiperatividade não é só física, não é só o corpo dela que não fica quieto, a mente também. Então, são pessoas que, quando conseguem encontrar uma profissão mais adequada para isso, são muito ativas, pensam bastante, têm muitas ideias. Só que você tem uma grande ideia que, às vezes, leva 5 anos para virar um projeto terminado. Essas pessoas, com 6 meses, elas já querem fazer outro projeto. Bom, de repente, elas até matam as suas grandes ideias pela falta de continuidade, né? Doutor, isso pode ser uma consequência de drogas? Não. As drogas trazem muitos problemas, mas aqui a relação é o contrário. O que a gente vê é muitas crianças com TDAH, adolescentes que não foram tratados, quando chegam na adolescência, buscam as drogas. Tá. Por quê? Porque uma das consequências de uma criança desse jeito, ela é expulsa de várias escolas. Nossa, ninguém aguenta em casa. Eu tenho pacientes que os pais não saem mais de casa, porque vai na casa do cunhado, aí como é que a mãe vê numa outra criança? Se fosse meu, sabe? Mas quando é o dela, então assim, cria um problema familiar muito grande, não termina, não passa de ano, vai sendo conhecido como vagabundo, é o troncho na escola,
é reprimido na escola, cheio de problemas. A chance de um adolescente cheio de problemas procurar droga, qual é? Altíssima. Quer dizer, de repente não é consequência de pais que sejam usuários de droga. Ah, bom. Isso a gente tem sim, que a mãe grávida, usuária de droga, tem uma chance maior de ter um filho com TDAH. Nesse sentido, sim. E a obesidade na gravidez, o que poderia influenciar para essa criança sair com esse distúrbio? Então, algumas questões como droga consumida pela mãe, né? Intoxicação por algum elemento químico, mas isso já é mais raro. Agora, o que a gente vê é que é muito genético. Porque quando você encontra uma criança com isso, pode olhar. Para o lado do pai ou da mãe, você vai, 1 ou 2 gerações tem alguém. É muito comum, hoje em dia, a gente trata mais das crianças. Aí o pai vem e fala assim, mas se isso for assim, eu era igualzinho. Ou a esposa fala, olha, é ele quando era. E acontece isso de chegar lá e falar assim, puxou para você? Exatamente. E tem mesmo alguns problemas psiquiátricos, a gente sabe que não tem muito de genética, mas o TDAH é altamente por transmissão genética. É genético mesmo. Se fizer um exame, sei lá, do cérebro, vai com a mesma configuração ou não? Quando a gente decide que é genético, é porque você vai olhando o filho, o pai, o tio, a avó, você faz aquela árvore genealógica e você vê que em várias gerações tem alguém. Ou quando você consegue, pelo cariótipo da pessoa, identificar o gene, o que é mais raro. Quando os médicos hoje dizem que algo é genético, é porque a gente olhou várias gerações da família e viu que se repete. Não necessariamente seja um gene transmissor, de repente é um comportamento. O gene está lá, a gente não sabe qual é. Geralmente são 3 ou 4 genes que levam a um determinado comportamento. Mas o que talvez seja importante falar é que não é uma culpa dos pais, né? Não, né? Porque também ninguém falou nada para eles, eles foram ensinados dessa forma, né? É que especialmente as mães, né? Porque mãe e culpa tem um convênio. Mulher já nasce com um acusador dentro de si. Eu tinha um paciente, um menino que falava essa história de mãe e culpa, ele falou assim, acho que culpa devia começar com M, chamar mulpa, porque minha mãe é culpada de tudo, ela se acha culpada de tudo. Mas essa é uma informação interessante. Não é uma culpa, não são as mães que criam mal seus filhos e por isso eles viram TDAH. Quem olha de fora acha, isso não é TDAH, isso é falta de educação. Isso é falta de umas palmadas, não entendeu? Quer dizer, falta de educação gera crianças mal educadas, mas muitas crianças bem educadas, em famílias educadas, têm mesmo essa história do TDAH. Um ou outro pode sair dessa forma? Pode. Ou todos, né? Não, às vezes você tem 3, 4 irmãos e só 1 ou 2 tem. Tá. O que a gente vê mais é que quando um tem, por exemplo, se você pega uma pessoa adulta que tem, geralmente o filho tem um risco maior. Porque genética não é destino, é só uma chance. É uma chance. É verdade. Doutor, e quem tem uma situação dessa dentro de casa, como faz? No momento atual, o melhor caminho seria procurar um psicólogo. Os psicólogos... Porque existe uma barreira, assim. Nossa, fui no psiquiatra, a gente já pensa que a pessoa está na camisa de força, Por isso que eu estou falando, né? Dizer para alguém, se você tem um filho e alguém da escola fala assim, olha, leve seu filho no neurologista, você até fica incomodada, mas leva. De repente, caiu, bateu a cabeça. Leve no psiquiatra, você está pensando que meu filho é doido. Ainda tem esse preconceito. Ainda tem, né, doutor? Tem. A nossa sociedade ainda tem um preconceito contra os problemas mentais. Então, eu acho que procurar o psicólogo, mas não é só por isso, é porque eu acho que tem mais acesso aos psicólogos e, em alguns casos, o psicólogo vai conseguir resolver tratando com técnicas comportamentais. E quando não, aí o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Então, qual é a mensagem que fica para os pais? Se está desconfiado de que o seu filho tem essa questão, um psicólogo. Há casos de que precisa de medicamento? Muitos. Porque o remédio... Causa dependência? O remédio? Sim. É um remédio controlado, é um remédio forte, é um remédio faixa preta, mas tem que dizer o outro lado, o quanto ele ajuda. Né? Porque a gente viu como essas pessoas quase chorando, se sentindo deslocadas, sem história na vida. Porque também não para em lugar nenhum, não fica em emprego nenhum, né? Então, a relação de remédio, quando a gente pensa que um remédio cria dependência, ele é um remédio que oficialmente ele cria dependência, por isso ele tem faixa preta. Mas
A gente tem onde eu digo a gente, a psiquiatria, né, tem uma longa experiência de tratar por muitos anos crianças que a gente viu virarem adolescentes e adultos. E o fato de usar esse remédio não leva, isso existe um estudo prospectivo de mais de 20 anos, mostrou que crianças que usam esse remédio não são drogaditos na adolescência. Ao contrário, crianças com TDAH que não se trataram, como eu disse antes, tem propensão. Porque aí fica uma vida tão complicada que procura eles as fogem. drogas. Então, esse não deve ser um medo. Agora, o remédio tem que ser bem indicado. Não é para todo mundo. São para aquelas pessoas onde o problema é Existe dosagem sério. Existe a dosagem, mas existe a indicação de usar ou não o remédio. Tá. Porque crianças hiperativas é quase pleonasmo. Toda criança é um pouco hiperativa. Se não for também nada, né? Os pais também se preocupam, a criança é muito quietinha. Verdade. Né? Então, assim, quando o médico recomenda o uso do remédio, ele está baseado em duas coisas. A existência dos sintomas, mas não só isso. O quanto aquilo causa de prejuízo e sofrimento na família. É isso que define o que é uma doença. Por exemplo, tristeza não é depressão, mas se uma tristeza causa profundo sofrimento e acaba com a vida profissional da pessoa, é uma doença. Já se tornou uma doença. Existe, assim, situações que isso está incubado e, de repente, numa fase da vida estoura? Por exemplo, sei lá, estourou com 15 anos, 20 anos, alguma coisa detonou, estourou? A sua pergunta é ótima, porque esse é um grande problema que a gente tem. Não existe TDAH começando aos 15, aos 20 ou aos 30. Isso é outra coisa. Olha aí, minha filha, fica tranquila. Eu estava brincando, doutor. E das mulheres que o marido não presta atenção e fica falando, fazendo minha coisa. Tá. Esse aqui não é TDAH, viu? Para ser TDAH, tem que ser desde pequeno. Tá. Porque essa história que eu falei do lobo frontal, ele não se desenvolve. Então, é um transtorno do desenvolvimento. Tá. Se uma criança não teve problema e na adolescência começou, tem que pensar em outra... Aí sim, temos que pensar primeiro que seja droga ou que seja alguns outros transtornos mentais. E um adulto que nunca teve isso, nunca foi distraído, nunca foi hiperativo, avoado, né? Se começa a ser, é outra coisa. Aí tá bom, na outra. No próximo, assim, a gente trata disso. Os maridos que têm TDAH não prestam atenção no que as mulheres fazem. Mas muitos maridos não prestam atenção no que as mulheres fazem. Não é por TDAH, nem é por desamor. Não, é porque ela já falou 500 vezes. Não, é que os homens percebem as coisas de um jeito diferente. Então, olha, depois a gente conversa com você. Isso é outro assunto, né? A gente traz. E gente que morde? Vamos fazer um outro agora, um outro... Esse pessoal que morde. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Holyfield. Eu vi. A mordida. A mordida. Tirou um pedaço da orelha dele mesmo. Ela estava bem recente. Ele não estava dando entrevista para ninguém, mas como a gente, uma rede cristã, ele deu para gente. E agora esse Soares, me parece que... A gente vai falar lá. A boca, né, para o ser humano, ela tem... o papel, hoje, vamos dizer, da alimentação, da fala, mas a gente não pode esquecer que é pela boca que a gente vive muito dos nossos prazeres. Né? Então, o que acontece? Temos que ver o que acontece com ele, mas se permitindo falar, olhando de fora, né? Aquilo é uma regressão, vamos dizer assim. No momento de muita intensidade... Ele virou primata. Ele vira primata. Prevalece o primata que existe em todos nós. A maioria de nós controla. Mas muita gente morde assim... Né? Morde alguma coisa, fuma, bebe, come. Né? Então, nós temos uma relação com a boca muito emocional. Só que nós controlamos, nós somos mais, vamos dizer assim, alguns, né? Que tem uma boca nervosa, come tudo, né, doutor? E ele não controla. Então, olha, a gente vai conversar mais com a doutora Solange, mas eu quis já aqui uma dica psiquiátrica, né? E de repente, os seus tabus, sempre os seus tabus, eles precisam ser conferidos com a verdade. Porque, de repente, você tem um preconceito tão grande, você estabelece um tabu tão grande, justamente com aquilo que vai te ajudar, com aquilo que vai te trazer saúde, com aquilo que vai te dar uma melhor qualidade de vida. Doutor, quero agradecer demais mesmo. Gostaria de deixar aqui algum tipo de contato, né? Doutor Alfredo Simonetti, ele é psiquiatra. Médicos eu sei que não podem dar contato, mas você pode escrever para a gente e nós podemos encaminhar, de repente, ao doutor Alfredo, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Olha, facebook.com
/de Bem com a Vida oficial. De bem